Vamos dar início a mais uma palestra aqui, com relação a momentos de reflexão. E o nosso assunto hoje vai ser perda. Tá? Como que a gente acaba interpretando o assunto perda, né? Nós sabemos lidar muito bem com a perda, nós temos dificuldade em lidar com a perda. Coloquei um texto aqui do André Luiz, tá? No capítulo 28, chamado Perdas, né, desse livro chamado Endereços da Paz, onde ele dá uma explanação, né, um pouquinho dessa questão da perda, né? O que é perda para nós, né? Como é que a gente lida com essa perda? Será que nós entendemos que sofremos muitos prejuízos? Será que está vinculado a questões pessoais, questões materiais, financeiras? O que é que nos deixa mais aflitos com relação à questão da perda? Será que amanhã vai ser melhor? Será que essa perda vai ser revertida? Será que alguém de nós ficou ferido, né? Será que nós perdemos patrimônio? Aquilo que eu havia tanto lutado, eu perdi? De acordo com o André Luiz, né, o que a gente deve fazer nessas situações? Não se irrite, mantenha a serenidade, busque concentrar as suas energias, né, principalmente nos seus recursos que você tem, os recursos de refazimento, ou seja, volte a querer conquistar novamente, a ter esperança de que as coisas podem se modificar, trabalhe muito forte isso daí, o íntimo da sua vida, faça isso em silêncio e em paz. Quando você trabalha isso em você, você consegue perceber que aquilo que você perdeu não tem tanto valor e que você consegue reconquistar novamente. Você dá o valor necessário para aquilo e você tende a conseguir de novo aquilo que você tanto queria ou que você perdeu e que, na verdade, acaba sendo o quê? Você consegue refazer e muitas vezes melhor do que o que você tinha. Que tipo de perda a gente pode ter? Financeira, material, emocional, perda de saúde, perda nas relações, perda espiritual. Mas para cada uma delas, ela tem um impacto diferente para nós. Cada um de nós reage de forma diferenciada para cada uma delas e cada uma delas dói diferente em nós. Alguns de nós, materialmente, está bem resolvido, certo? Se perder, se não perder, está tudo bem. Outros, emocionalmente, fica mais desequilibrado. Outros têm mais problema com a saúde. Enfim, cada uma delas exigem de nós o quê? Tratamentos e reflexões diferentes, que nem sempre é muito fácil de nós lidarmos. Qual a porcentagem de perda, né, que eu me incomodo? Porque todo mundo perde coisas ao mesmo tempo. Você está perdendo tempo, você está perdendo saúde, você está perdendo dinheiro, você está perdendo a parte financeira, você está perdendo a parte espiritual. A gente vai perdendo coisas, mas vai adquirindo também um monte de coisa. Então, até que ponto essa perda me incomoda? E como é que nós reagimos às perdas, né? Como cada um de nós reage de forma diferente, a gente não percebe, muitas vezes, que a perda é um sinal que o espírito superior está dando para a gente. Olha, fique atento a isso, porque senão vai haver perdas no meio do caminho. E muitas vezes a perda é para me chamar a atenção. Olha, você não está prestando atenção, que a maneira como você está agindo, aquilo que você está fazendo, não está te fazendo bem para você e nem para as outras pessoas. Então, o que vai acontecer? Você vai perder. A gente desperdiça muito tempo, muito dinheiro, energia, né? E coisas que acabam gerando perdas, né, em nós e não acordamos para aquilo que realmente tinha acontecido conosco. Tá? A gente não consegue entender que a perda é acorda, saia dessa forma que você está trabalhando, veja as coisas de uma forma diferente. E é interessante, né, que essa perda pode acontecer na vida sentimental, espiritual, física, né? E ela sempre deve ser encarada como um sinal, como um sinal. E sempre nós temos que buscar o que nós chamamos de busque a serenidade, busque a humildade. Se eu não buscar entender a perda de forma humilde e serena,
eu vou ter muita dificuldade de aceitar, eu vou entrar em revolta, vou entrar em depressão, vou reagir de forma agressiva ao aquilo que aconteceu comigo. Uma outra forma também muito forte, né, para que eu lide melhor com a perda, agradeça. Eu tenho que aprender a agradecer. E é algo que a gente também não sabe fazer muito bem. Eu não sei agradecer. Porque isso faz parte, né, da nossa caminhada. Então, eu tenho que aprender a agradecer e retomar rapidamente a caminhada. Porque ninguém perde nada por acaso. E nós não entendemos que muitas das perdas que nós temos, além de ser uma chamada, né, além de ser um acontecimento para que eu note melhor que eu tenho que mudar a minha percepção das coisas, muitos de nós não perdeu nada, só está devolvendo. Só é uma devolução. Então, eu devolvo relações, eu devolvo dinheiro, eu devolvo saúde de quem eu tirei. Olha só, isso vai acontecer comigo, sim. Todos nós acontece exatamente a mesma coisa. E sabe o que está atrás da perda? Por que que acaba acontecendo? E essa perda, via de regra, sou eu que causo em mim mesmo? Porque dentro do meu inconsciente ou dentro do meu mental inferior, tem um campinho lá que ele trabalha muito a minha culpa. Então, quando essa culpa é muito grande em mim, ela vai fazer com que o meu corpo reaja pela perda. Então, eu vou perder saúde, vou perder meu sono, vou perder minha sanidade, vou perder até dinheiro, porque eu vou fazer maus negócios e não vou perceber que estou fazendo maus negócios. Vou ter uma relação que não vai ser nada boa para mim. Eu vou perder isso. E eu não percebo que isso está dentro do meu mental inferior. Sou eu que causei. E eu vou perder. Essa dimensão que nós estamos hoje, tá? Essa dimensão que nós estamos hoje, que é a terceira dimensão, tá? É uma dimensão que, além de ter a altura, né, a largura e o comprimento, tá? Ela também tem uma outra dimensão. Apesar de a gente falar que são 3 dimensões, de acordo com Einstein, né, nós temos uma quarta dimensão aqui, que é a dimensão do tempo. E nesta dimensão, que é a única dimensão que nós temos o tempo, né, que é o tempo linear, tá? Ela é, na verdade, um mundo de ilusões, causado pela nossa holografia gerada pelo nosso campo mental inferior, onde é possível que o meu espírito perceba um monte de coisas. Senão o espírito não perceberia nada. Então, esse mundo que nós vivemos, que nós achamos que estamos perdendo, nós não temos nada desse mundo aqui, porque nós não somos carne, nós não somos tridimensionais, nós somos pentadimensionais, tá? E se nós não somos tridimensionais, então, por que é tão importante falar das minhas perdas aqui desse mundo, se esse mundo não me pertence? Se é somente um mundo de ilusões, criada para que o meu espírito aprendesse, para que o meu espírito se manifestasse, só para isso, nada mais. A vida é 10% sobre o que acontece conosco e 90% sobre como nós reagimos. É. A interpretação nossa é sempre muito falha, então a gente gasta 90% da nossa vida tentando entender e interpretar a vida, e não realmente trabalhando com aquilo que realmente aconteceu conosco. O nosso ego, né, ele trabalha muito com relação a essa questão de como reagimos com a perda. E o nosso ego não lida muito bem com a perda, né? Ele não aceita perder. E aí nós começamos a gerar energias, né, extremamente densas. E normalmente o que nós temos de resposta do nosso ego é o quê? A gente entra em infortúnios, a gente entra em frustrações. Por quê? Nós não sabemos lidar com o orgulho que está no ego. E o ego, toda vez que ele é arranhado e eu sentir essa energia de perda, eu normalmente vou reagir de forma mais endurecida e vou ficar frustrado, porque eu não merecia isso. Não merecia. Então, o que significa amadurecer, então, né? É aceitar o que a vida nos dá, como a vida ela é. E muitas vezes a gente não entende que nem sempre é possível ganhar. Às vezes se perde, e muito às vezes, né? Mas às vezes é possível ganhar, sim. E eu tenho que entender que tem momentos que eu vou ganhar e tem momentos que eu vou perder. E se eu sou um pouco mais resiliente, consigo mais me adaptar às situações que estão à minha frente, eu consigo suportar melhor essas fases que a gente chama de fases de perda. Quando a gente vivencia as nossas perdas, né,
e conseguimos processá-las de forma mais adequada, mais homogênea com relação a tudo que nos cerca, né? A gente entra numa fase do nosso desenvolvimento, né? Que é exatamente a ascensão espiritual, ou seja, eu me desenvolvo espiritualmente, me desenvolvo pessoalmente, porque eu soube lidar melhor com as minhas perdas. Algumas considerações com relação à perda, né? De como nós reagimos à perda. A dor, ela é suportável? Muitos de nós não sabem lidar muito bem com a dor, principalmente causada por uma perda. Mas nós temos que aprender a lidar com a dor, porque a dor, ela vem também para nos avisar, olha, tem algo errado, muda o comportamento, senão vai continuar doendo. Vai doer o bolso, vai doer o coração, vai doer o fígado, vai doer a alma, alguma coisa vai doer, tá? Então, eu tenho que aprender a suportar um pouco mais a dor, tá? Porque isso faz parte, o quê? Da evolução pessoal. Isso faz parte da minha ascensão como ser humano, como ser filho de Deus. Quando eu aceito a vida como ela é, tá? Que não é uma vida totalmente agradável, certo? Porque a vida tem derrotas, mas tem sorrisos, tem alegrias, tem lágrimas, mas também tem comemorações. Então, quando eu consigo lidar bem com a vida como ela é, tá? Entendendo que tem seus altos e baixos, certo? Eu percebo que eu sou um ser vivente, ou seja, tem sentido viver. Então, quando hoje nós percebemos que tem muitas pessoas que estão querendo desistir da vida, que não conseguem andar pela vida e não acham a vida boa, por quê? Só vê derrotas, só vê lágrimas. Ela não consegue enxergar que a vida está cheia de coisas positivas e negativas. E é aí que faz que eu seja um ser vivente. Veja sentido na vida, aceite a vida e perceba que a vida é transformação. Quem vive transforma e é transformado. Nada é eterno. Nenhuma relação é para sempre, nem esse corpo é para sempre. Tudo vai se transformar. A minha vida também vai se transformar. Então, a perda é inerente a todo ser humano, mas o ganho também é inerente. Então, eu ganho e perco, ganho e perco. Eu tenho que entender essas coisas. Também existe, vinculado à perda, a questão da visão melhor para frente, ou seja, dias melhores virão. E aí está vinculado àquilo que a gente chama de esperança, né? Se a vida é como se fosse um viaduto, né? Um dia estamos por baixo, outro dia estamos por cima do viaduto. Tá? Então, em qual tempo você está por baixo? Sei lá, quando as energias estão ruins, quando as coisas estão errado, mas tem momentos que você vai estar em cima do viaduto. Então, escolha em que momento você vai estar embaixo, em que momento vai estar em cima. Mas nem todo mundo é aquilo que a gente chama de minhoca, só vive embaixo da terra. Nem todo mundo também é águia, só vive sobre o céu. Tem horas que a gente é minhoca, tem horas que a gente é águia. E eu tenho que saber lidar com o voo e coisas que não são muito boas, ou seja, lidar com a terra também. Tudo muda o tempo inteiro. Isso eu também tenho que entender. Nada é estável. Nada é para sempre. Aproveite o máximo que você puder, tá? Se preparando para as mudanças, porque a única constante nesse mundo é a mudança. Isso sempre vai ter. Você fala, mas eu não gosto de mudança. Ih, você está no mundo errado, no momento errado, porque a única constância nesse mundo é a mudança. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então, o que eu tenho que fazer? Não é reclamar da mudança. Esteja preparado, porque a mudança sempre vai vir. Se é para bem ou para mal, é mais um ponto de vista, é mais a maneira como você enxerga. Porque a mudança virá. Reclamar só atrai energias densas, energias negativas. Então, quantas vezes você já reclamou hoje? Quantas vezes? Você levantou reclamando, levantou na boa, agradecendo, olhando para o sol, colocando a mão para fora para pegar a energia do sol, ou se escondeu embaixo da coberta com raiva daquilo que estava acontecendo? O que você está fazendo? Então, a questão da reclamar o tempo inteiro, você só gera energia negativa. Então, viva a sua dor, sem dúvida, tá? Não precisa fingir que está tudo bem. Se você está doente, se está com dor, aceite a dor, viva a sua dor, tá?
mas acima de tudo, sabe permitir o quê? Que existe um momento da lamentação, mas existe também um momento da reação. Então você precisa reagir. Então não tem nada errado perder, nada errado você estar com a dor, não tem nada errado nisso, mas você sabe que já que nada dura para sempre, e a negatividade tem que durar o mínimo possível, da mesma forma que você está lamentando, você tem que automaticamente já pensar como reagir, como ir para frente e sair daquela negatividade que está à nossa volta. Tá? A felicidade é, acima de tudo, né, compreender as perdas e ganhos da vida. Vai o que precisa ir, fica o que era para ficar. O que nos impede de ver os nossos ganhos através de supostas perdas é o apego a situações e emoções do passado. Quantos de nós vive do passado o tempo inteiro? O tempo inteiro. Se eu vivo do passado, eu percebo que eu perco muito. E quando eu perco, eu não sei lidar, porque eu estou preso ao meu passado. Quem está vivendo o presente ou vivendo o futuro, não faz muita questão do que perdeu, não, porque está vivendo. Então, se eu estou preso às coisas que eu tenho ou que eu tinha, você está perdido, porque você vai perder. Eu preciso prestar atenção no meu futuro, no meu presente. Quando eu estou no presente ou no futuro, eu não faço muita questão do que eu perdi, não. As coisas vão da mesma forma que vão, elas voltam. E normalmente, para mim, volta melhor. Certas perdas, tá? Trazem consigo ganhos inesperados. Por incrível que pareça, é isso que acontece mesmo. E certos finais são apenas o começo. São apenas o começo. Quem lamenta demais as suas perdas e fica muito preso nas suas perdas, olha somente para os próprios pés. Não para de olhar para os pés. E quem olha para os seus pés, acha que o mundo é do tamanho dos seus passos. Ou seja, você não vê o mundo como realmente ele é. Ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar os seus desertos. Então, para atravessar o deserto, eu vou ter que perder muita coisa. Mas é só assim que eu vou conseguir acessar o deserto. E qual é esse, ou melhor, o oásis? E qual é esse oásis? É o oásis da redenção, da evolução e da compreensão de quem realmente eu sou, ou seja, filho de Deus. Toda escolha implica necessariamente numa perda, tá? Então, toda vez que você escolhe, alguma coisa você vai perder. Sempre assim. Não dá para falar, eu vou ganhar sempre. Impossível isso. Escolheu, alguma coisa perdeu. Tá? E a nossa vida é permeada por escolhas. Você fala, eu não vou escolher. Só de você falar, não vou escolher, você já escolheu. Por incrível que pareça, fala, não vou tomar decisão porque eu não quero me comprometer. Você já escolheu. E qual foi a escolha? Não tomar decisão. Essa é uma escolha que você fez. E nem sempre essa é a melhor alternativa. Agimos muitas vezes inconsequentemente, certo? Não percebemos que a gente vai tomando decisões e vai fazendo um estrago à nossa volta, porque eu estou interessado só no que eu penso, no que eu gosto, e vou fazendo um estrago em tudo que está na minha volta, inclusive com pessoas. Principalmente hoje, que a gente está meio enquartelado, tá? As escolhas ou as decisões que eu estou fazendo, como as pessoas estão muito juntinhas, né? O que acaba acontecendo? Elas acabam tendo sérios problemas nas relações. Porque eu vou fazendo decisões, como eu sempre decidi, mas como as pessoas estavam longe, não eram tão afetadas. Hoje, como elas estão mais pertinho, qualquer decisão que você faz, que você toma, nossa, tem um estrago violento com as pessoas que estão à sua volta. Não seja tão inconsequente assim. Tomar decisões precipitadas também é um desastre, tá? Que nos coloca sempre numa realidade, né, de infelicidade e insatisfação. Sempre acontece isso. As nossas próprias atitudes inconsequentes, tá, ou precipitadas, acabam sempre nos derrubando, tá, e nós acabamos plantando certas coisas que depois a gente vai ter que dar um jeito de colher isso. Então, tomar muito cuidado com essas, principalmente, decisões precipitadas. Tá? Dessa forma, nós terminamos esse momento aqui de reflexão. Tá? Espero que vocês tenham
gostado um pouquinho, tá? Vou voltar aqui. Espero que a gente possa lidar um pouquinho melhor com a perda, tá? Nem sempre é muito fácil da gente lidar. E fiquem no ar, eu fico no nosso canal para que, na sequência, vocês possam ver outros momentos de reflexão. Que Deus ilumine a todos e até um dia, se Deus quiser. Fiquem com Deus.